Olá, paz seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um estudo do nosso canal. Hoje eu trago esse tema: Babilônia representa algum sistema religioso? Pois bem, quando eu me batizei, quando eu me converti, eu tive muito interesse pelos temas do Apocalipse. E saí lendo livros ali para aprender esses temas. E também rapidamente já comecei a dar estudos bíblicos tal, sempre com a intenção de mostrar para as pessoas que elas estavam equivocadas em alguns pontos doutrinários. E aí, na hora de fazer o apelo a essas pessoas, eu sempre lia lá o Apocalipse 18 e falava: olha aqui, ó, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Deus está pedindo para que você saia do sistema religioso falso, né? Aqui, Deus quer que você saia de Babilônia, já que Babilônia, aí eu inferia, né? Dava uma inferência ali. Babilônia é o sistema religioso falso, é a igreja falsa, tal. E há pessoas que pensam assim mesmo, né? Que Babilônia, no contexto do Apocalipse, é um sistema falso de religião. Claro, há pessoas que acreditam que Babilônia é uma igreja específica e que tem as filhas que, segundo eles, são as igrejas que seguem mais ou menos a doutrina dessa igreja mãe, tá? Mas geralmente as explicações estarão nesse campo aí, ou Babilônia como igreja, uma grande igreja, tal, ou Babilônia como um sistema de religião falsa, tá? O sistema falso de religião vai estar nesse ponto aí. Vamos analisar esse texto, o texto no contexto, e vamos ver se realmente a gente consegue fazer essa inferência aí, se a gente consegue validar realmente essa doutrina aí. Vamos lá? Então aqui, para início de conversa, o Apocalipse utiliza a linguagem das profecias do Antigo Testamento como fundamento. Digo sempre isso. Temos que partir de premissas verdadeiras, ok? Lembram o que eu falei? Premissa falsa, conclusão falsa. E aí você tem que entender que o Apocalipse ali, no contexto de João, por volta do ano 100, mais ou menos, 100 depois de Cristo, esse texto que foi escrito nessa época aí, ele lança a mão dos símbolos e das figuras dos livros do Antigo Testamento para ser compreendido. Vale ressaltar que o contexto do Apocalipse, no contexto do Apocalipse, o texto é dirigido às pessoas que viviam nessa época aí. Você não pode esquecer disso, ok? O texto do Apocalipse é dirigido às pessoas que viviam ali por volta do ano 100. E para que essas pessoas que viviam por volta do ano 100 entendessem a mensagem, eles lançaram mão de algumas figuras e de algumas linguagens dos livros do Antigo Testamento. Certinho? Isso é importante porque tem pessoas que esquecem esse contexto. Creem que quando João escreveu o Apocalipse, João estava escrevendo diretamente para nós aqui, né? Para o nosso contexto, que vivemos agora no ano de 2020 e tal. E não é assim. O Apocalipse foi escrito em um primeiro momento para as pessoas que viviam em uma região, ok? E que viviam em uma certa época, que seria por volta ali do ano 100, mais ou menos. Você não pode esquecer disso, tá ok? Senão, conclusão falsa, premissa falsa, conclusão falsa, né? Então vamos lá. Aqui no tema, Isaías 23, verso 14 e diante. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa e rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro
e a ela tornará a sua ganância de prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagradas ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para com os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenha vestimenta durável. Irmãos, vocês prestaram atenção aqui. Desse modo, irmãos, é importante vocês notarem que cidade na profecia bíblica se refere a um lugar, a um certo lugar, e tudo que faz parte desse lugar, os moradores, o governo desse lugar, as construções, o comércio, tudo tem a ver com a cidade, ok? Por isso que quando você vê Jesus falando assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, Jesus está se referindo a Jerusalém, né? Não ao aspecto físico da cidade, mas às pessoas, os moradores, certo? Por exemplo, Babilônia caiu em um primeiro momento, perdeu o seu governo para os medos e os persas, mas quando se diz Babilônia caiu ao perder o governo, nós estamos se referindo ao governo e não exatamente à cidade, porque nós sabemos que a cidade de Babilônia não foi em um primeiro momento destruída. Primeiro perdeu o governo, certo? Vocês entenderam? Tudo que faz parte da cidade também pode representar a cidade, os moradores, as construções, certinho, gente? Cidade representa o lugar e tudo que faz parte da cidade, governos, moradores, construções e por aí vai, certo? E aí, vocês notaram aí na linguagem profética aí que Deus chama, em linguagem profética, Deus tem o costume de chamar essas cidades de mulheres. E muitas vezes, devido à cultura pagã, né, a cultura de idolatria, chamar essas cidades de prostitutas. Vocês perceberam aqui, ó, no verso 17, falando que Tiro era uma prostituta. Ó, verso 16, toma harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento, faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti, porque será no fim de 70 anos, o Senhor te visitará, o Senhor visitará a Tiro e ela cantará a sua ganância de prostituta. Vocês perceberam aí que nesse texto aqui, Tiro é uma prostituta, é uma cidade, uma prostituta. E quando você vai na Bíblia, não tem só essa linguagem. Samaria, Jerusalém também foi chamada de prostituta. Era uma linguagem dos livros do Antigo Testamento. E quando você vai no Novo Testamento, vai no Apocalipse, como eu falei para vocês, lança-se mão dessa linguagem para escrever o livro do Apocalipse. E se as pessoas não conhecem essa linguagem, as pessoas terão dificuldade de entender lá os símbolos do livro do Apocalipse, ok? Voltando. Então aqui, opa. Vamos analisar o Apocalipse 17. Se você quiser pegar aí na íntegra, você acompanha. Eu vou colocar aqui todas as informações retiradas ali do capítulo 17 de Apocalipse. Você pode acompanhar aí na íntegra. Vamos lá. No Apocalipse 17, Babilônia e a prostituta são a mesma coisa. Isto é, uma cidade, certo? A prostituta é uma cidade onde se encontram 7 montes. A prostituta é a cidade principal do governo romano. Apesar da prostituta ser a cidade central do governo romano, essa cidade é destruída pelos 10 reis que passaram a fazer parte do governo romano dividido. Apocalipse 17, a gente vai ler. Eu quero apontar aqui algo, que é o seguinte: a prostituta é uma cidade principal do governo romano. A besta, no caso, seria o governo romano, ok?
e a prostituta, que a Bíblia diz que é a cidade, está sentada nessa besta, que seria o governo, tá? Sugerindo que essa cidade seria uma cidade principal ali, desse governo. Certo? Vamos ler aqui, Apocalipse 17, aqui, 17, verso 16, ó. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem imposto em seus corações que cumpra o seu intento e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Você viu aqui, verso 18, a mulher, né, no contexto aí, a prostituta, que está escrito na testa dela Babilônia. Essa mulher aí, segundo o texto bíblico, é uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. E diz aqui, ó, que os 10 chifres, que são os 10 reis que surgem ali no governo romano, né, que é o 4º reino sobre a terra, segundo a Bíblia, segundo Daniel capítulo 7. Esses reis aí, eles põem fogo e eles guerreiam contra a prostituta, contra a mulher, né, e queima essa mulher, destrói essa mulher, certo? Voltando lá. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Apesar da prostituta ser a cidade central do governo, essa cidade é destruída pelos 10 reis que passaram a fazer parte do governo romano dividido. Esse ponto aqui é principal para a gente entender aí esse estudo, tá ok? Essa prostituta aí, ela é odiada pelos 10 reis, certo? Pelos 10 reis. E essa prostituta, ela põe fogo, perdão, os 10 reis põem fogo na prostituta, tá? Luta contra ela. Segura essa informação aí, que essa informação é de suma importância para vocês entenderem esse tema. A prostituta é uma cidade onde muitas testemunhas de Jesus morreram, né? Diz que a prostituta está lá, encontrar o sangue das testemunhas de Jesus nessa prostituta, ou seja, nessa cidade. Voltando, essa cidade que é a prostituta, ela é culpada pelo sangue de muitos servos de Deus. Vocês estão percebendo, todas essas informações aí não são compreensões particulares, né? Não são interpretações particulares. São informações que estão explícitas no texto. Só você ir lá e vocês retirarem essas informações, tá bom? Porque antes da gente fazer alguma inferência no texto, a gente tem que colher as informações, certo? Agora nós vamos unir Apocalipse 17 com Apocalipse 18, que como vocês viram, Babilônia e a prostituta é o mesmo poder, né? Também Babilônia e a prostituta é o mesmo poder, é a mesma coisa. Então vamos lá. Apocalipse 18, vamos ler aqui desde o comecinho, com calma, né? Sem pressa, senão a gente não entende. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Esse era o texto que eu lia para as pessoas, para que elas saíssem, né, de suas igrejas. Aqui, ó, eu dizia que Deus estava com esse texto aqui pedindo para que elas saíssem dos movimentos religiosos. Continuando, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhe dar como ela vos tem dado,
e retribuí-lhes em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, será queimada no fogo, porque o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela plantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho, de púrpura, tal. Vamos para o 13. Falando das mercadorias, né? 16, dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo o piloto, todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociavam no mar, puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamavam, dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? E lançaram o pó sobre as suas cabeças, e clamando e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ó, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa. Ou seja, essa Babilônia aqui, essa cidade aqui, ela é culpada pelo sangue de muitos apóstolos e de muitos profetas. Então aqui está tendo justiça aqui. E um forte anjo levantou a sua pedra como um grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual peto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirão mais a voz de arpistas, de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se ouvirá jamais. A luz da candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e de esposo não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Prezados irmãos, como eu disse, o texto, a informação explícita nesse texto é que estamos falando de uma cidade. De uma cidade da mesma forma que vocês viram lá, que foi mencionada, né? Cidade, como foi dito lá de Tiro, como vocês viram em Ezequiel, capítulo 26 ali. A mesma linguagem, é a mesma linguagem da cidade de Tiro, inclusive chamando-a de prostituta, de adúltera, chamando-a de cidade como um polo comercial que negociou com muitas nações, com muitos povos. E do mesmo jeito lá que o texto do Antigo Testamento dizia que as pessoas ficaram assim pasmadas, né, olhando e vendo como que pode uma cidade tão grande, tão forte, tão fortificada ser destruída assim. Lá no contexto de Isaías, no contexto de Ezequiel, também há essa expressão aqui, há esse tom aqui também. Vocês perceberam? Nós sabemos que quanto a Ezequiel e Isaías, cidade é cidade mesmo, tá? Quando fala cidade, como eu falei, se refere a um lugar e a tudo que faz parte desse lugar, dessa região, né? Moradores, tal. Já, como eu disse a princípio, alguns irmãos leem esse texto aqui e entendem que não. Eles espiritualizam o texto, né? Diz que cidade aí quer dizer outra coisa. Cidade quer dizer sistema religioso ou quer dizer igreja. Será mesmo, irmãos? É assim que vocês entendem? Entendem? Que cidade desse texto aí quer dizer sistema religioso? Tá?
Então, assim, irmãos, a gente vai perceber que... Cadê? A gente vai perceber que... Cadê? Aqui, irmãos. Ó, Babilônia é uma cidade que é queimada e destruída como punição por terem... Opa, perdão. Babilônia é uma cidade que é queimada e destruída como punição por ter matado os santos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Como vocês viram lá, quando vocês viram, Deus está punindo aquela cidade porque Deus está cobrando, está fazendo justiça, porque essa cidade matou alguns profetas, matou santos apóstolos, certo? Derramou sangue inocente. E eu não posso deixar de falar aqui que quando fala profetas, não se refere só aos profetas do Antigo Testamento, porque quando fala profetas, geralmente as pessoas pensam em Ezequiel, Isaías, Malaquias e tal, mas há profetas também no Novo Testamento. Atos 13, verso 1, Atos 15, 32, né? 1 Coríntios 14, 19, 1 Coríntios 12, 29. São textos, e tem muitos mais textos aí mostrando que havia profetas no contexto do Novo Testamento e que muitos desses profetas morreram nas mãos desse inimigo aí que, né, morreram dentro dessa cidade aí que nós vamos ver aí que cidade é essa, tá? Certo, irmãos? Então, só por essa informação aí, vocês já conseguem perceber, que não dá para fazer inferência dizendo que Babilônia aí é um sistema religioso, que é uma religião, que é uma igreja. Não dá. Se você trocar a palavra Babilônia aí no texto e substituir por sistema religioso, você vai perceber que o texto vai ficar incoerente, vai ficar sem sentido. Tá bom? Por favor, irmãos, olhem a linguagem, falando do comércio, né? Seria uma cidade que seria um grande polo comercial. Não dá para espiritualizar isso. Não dá. Falando que as pessoas ali faziam comércio, as outras nações faziam comércios com essa cidade chamada Babilônia aí. E não dá para tentar inferir aí que é uma igreja aí. Não podemos espiritualizar tudo, tá? O texto bíblico fala que, como eu falei aí, que Deus vai colocar a culpa da morte dos apóstolos. A gente sabe que apóstolos só são aqueles que viveram aqui até o ano 100, né, até o primeiro século. Acredita-se que o último apóstolo foi João, que morreu, né, por volta do ano 100. Então, assim, como Deus vai culpar o sistema religioso? Vamos supor aí, como muitos falam aí, né? Sistema religioso que começou ali começou na apostasia. Como Deus vai culpar o sistema religioso por uma coisa que ele nem existia? Até no ano 100, esses profetas, né? Esses homens de Deus que morreram nas mãos de governadores pagãos romanos. Morreram na mão de sistema religioso falso. Porque quando a gente fala sistema religioso, estamos se referindo a um sistema de cristianismo que é falso, ok? Ou não? Havia esse sistema na época lá em que os profetas e os apóstolos foram mortos? Por favor, né, irmãos? Vocês viram que os 10 reis que surgiram no governo romano dividido, né, que é a besta, esses 10 reis odiaram a prostituta, queimaram a prostituta. Como eu vou entender que esses 10 reis, que são as tribos bárbaras, né, que eles queimaram o sistema falso de religião? Não faz sentido. Queimaram a igreja católica, não faz sentido. Mesmo porque esses reis bárbaros que fala, né, rei do Império Romano ali, que eram os reis bárbaros, eles eram cristãos. A maioria deles já tinham se convertidos, né? Já tinha se convertido ali.
não faz sentido, prezado. Fica totalmente impossível essa inferência, tá? Aí você diz assim, irmão Fábio, mas Babilônia não tem como Babilônia se referir à cidade mesmo de Babilônia, né? Não tem como. Desse modo, Babilônia representa o que então, bom Fábio? Babilônia, aí no contexto, representa a cidade de Roma. Como eu disse, se referindo a um lugar e tudo que faz parte desse lugar, né? Os moradores, o governo, as pessoas, a cultura. Mas se referindo à cidade de Roma mesmo. Lembra que eu falei para vocês que o contexto de produção do livro do Apocalipse é texto produzido por volta do ano 100, que esse texto foi dirigido às pessoas que viviam naquele contexto, naquela época, ok? Então, lança a mão de uma linguagem do Antigo Testamento e lança a mão também de uma metáfora para que os romanos não entendessem que a crítica ali era feita a Roma, né? A cidade de Roma. Por isso que troca a palavra Roma e substitui por Babilônia. Mas os cristãos da época lá, eles entendiam a linguagem, eles entendiam. Se um romano pegasse o texto ali, ele não ia entender aquela linguagem. Mas os cristãos da época lá, não tá saindo. Os cristãos do contexto ali, eles entendiam o que estava querendo dizer. Deixa eu pegar um texto aqui para vocês. Cadê? Opa, aqui. Vou pegar esse texto aqui. É Pedro. Capítulo 1, verso... 1 Pedro 5, verso 13. Diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, meu filho Marcos. Olha, irmãos. Aqui, Pedro está falando aqui, olha, a coeleita que está em Babilônia. Quem é essa coeleita aí que ele está dizendo aí? Essa querida que está em Babilônia, quem é? A igreja de Deus. Havia uma igreja em Babilônia aqui, certo? E quem é essa Babilônia aí que Pedro está se referindo? Essa igreja, a igreja que Pedro estava se referindo aí, ela estava onde? Estava onde? Estava em Roma. Mas você percebe comigo que, ao ele se referir que a igreja estava em Babilônia, ele está se referindo que a igreja estava em Roma. Como eu disse, voltando, todo mundo entendia essa metáfora ali no contexto. Entendia que Babilônia era a metáfora de Roma. Todo mundo entendia. Então, quando eles forem escrever o Apocalipse lá e colocou Babilônia, os cristãos já, sei do que está falando aí. E do mesmo jeito que no Antigo Testamento Deus dava profecias estabelecendo juízos sobre cada cidade. E isso é uma verdade. Quando você vai no Antigo Testamento, você vê Deus falando da cidade de Tiro, da cidade de Samaria, de Jerusalém. Quem já leu aí a Bíblia, os profetas, sabem do que eu estou falando. Muitas vezes na Bíblia, Deus apresenta juízos sobre cada cidade. E aqui no Apocalipse 18 está usando essa mesma linguagem lá do Antigo Testamento. Deus está dando juízo sobre a cidade de Roma, sobre o que iria acontecer com a cidade de Roma. Em um primeiro momento, a cidade de Roma iria perder o governo, certo? Cair, perdendo o seu governo. E em um segundo momento, essa cidade seria destruída e ficaria inabitada, né? Inabitada. Ficaria sem morador nenhum, seria destruída, devastada. Eu quero ler com vocês aqui um trecho da história. 476, o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, que via sendo manipulado pelo pai, o general Flávio Oreste, foi deposto pelas tropas bárbaras, lideradas por Odoacro, e exilado no Castelo do Ovo, em Nápoles. A queda do Império Romano do Ocidente teria, no entanto, pouco impacto em Roma. Odoacro e mais tarde os ostrogotos continuaram a governar a Itália a partir de Ravenna.
Entretanto, o Senado, apesar de desprovido de sua grande influência há muito tempo, continuaria a dirigir Roma, com o Papa provindo geralmente de uma família senatorial. A informação que tem aqui nesse texto é que em 476 Roma perdeu o governo. Roma perdeu o governo para os bárbaros, ok? O início aí da Idade Média, tá? Em 476. Mas vocês perceberam que mesmo Roma perdendo o governo, ainda continuou ali os moradores vivendo, tentando governar a cidade de alguma maneira. E a igreja aí, né, através cadê? A igreja, através do Papa, cadê? Cadê? Do Acro, exilado, e do Acro, mais tarde, continuar. E tem tanto o Senado, apesar de desprovido, Roma. Os bispos, cadê? Com o Papa provindo, geralmente, de uma família senatorial. E a igreja, né, o Papa ali, os bispos ajudando no governo aí dessa cidade. Os bárbaros estavam governando a cidade e os bispos ali ajudando. Só que o que aconteceu? Aí vem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é interessante. Essa situação manter-se-ia até as forças do Império Romano do Oriente, encabeçada por Belisário, a mando de Justiniano, capturarem a cidade em 536. Então, assim, em um primeiro momento, os bárbaros tomaram o poder, mas, de certa forma, houve ali uma harmonia ali. Só que o que aconteceu? Começaram a ter muitas guerras e disputas pela cidade de Roma. Disputas entre esses bárbaros que dominaram a cidade e o reino do norte, né, do Oriente, que seria Justiniano. Aí começou a ter disputa e a cidade foi destruída, como vocês vão ver aqui, ó. Em 17 de dezembro de 546, os ostrogodos de Tótila recapturaram a cidade novamente e a saquearam. Belisário recapturou a cidade para perder novamente em 549. Belisário foi substituído por Narses, que capturou Roma definitivamente em 552, terminando a Guerra Gótica, que arrasou a Península Itálica. Ok, arrasou. A contínua guerra em redor de Roma entre as décadas de 530 e 540 deixaram-na praticamente abandonada e desolada. Os arquedutos não foram mais reparados, conduzindo a uma redução da população para cerca de 30 mil. Gente, imagina uma cidade com 30 mil. Nós sabemos que há estádios de futebol aí que cabe muito mais que 30 mil pessoas. E a cidade ficou apenas com 30 mil. Diz a história que muitos moradores da cidade foram para o campo, né? Saíram, fugiram. E a cidade ficou uma devastação total, né? Sem governo, sem administração, sem moradores, uma coisa terrível. Como diz a profecia de Apocalipse 18 lá, quem via uma cena dessa falava, minha nossa, quem diria, né? Aquela cidade ali tão grandiosa, tão gloriosa, quem diria que ia acabar como esses destroços aí, né? Olha aí, concentrados na margem do rio Tibre, na zona do Campo de Marte. Abandonando as zonas sem abastecimento de água. Existe mesmo uma lenda que fala de um momento em que Roma estaria completamente inabitada. Essa lenda aí nós já sabemos o que ele está querendo dizer aí, né? Certo, irmãos? Cumprindo a profecia, que ali o profeta fala que essa cidade seria punida, essa cidade seria castigada pelas maldades que ela fez. Pelo sangue dos profetas, Deus vingou o sangue dos profetas e dos santos, certo? E a história comprova isso. Algo tremendo, né? Conclusão, prezados. Conclusão. Opa. Aqui. Aconteceu apostasia? Aconteceu alguma apostasia? Aconteceu. Há falsos profetas? Sim, né? Aconteceu apostasia, há falsos profetas. Há sistemas falsos de religião? Sim. Os servos de Deus precisam compreender a verdade e sair da falsidade? Sim, com certeza, né, irmãos? O bom é que todos os servos de Deus, todos os nossos irmãos em Cristo,
Olha, vocês perceberam, quem acompanhou aí o meu último estudo, vocês já entenderam por que eu falo isso, né? Os nossos irmãos em Cristo, porque eu creio que os meus irmãos em Cristo estão em todos os movimentos religiosos. Há irmãos em Cristo em todos os movimentos religiosos. Eu não digo que eu pertenço a um movimento especial, a uma igreja especial na terra e todos os movimentos têm que vir para a minha igreja. Não, eu não digo isso, tá? Mas eu sei que há um sistema falso, eu não nego isso, né? Que houve apostasia, que há um sistema falso que engana as pessoas e muitos dos nossos irmãos em Cristo estão enganados. E eu oro a Deus para que esses irmãos realmente sejam iluminados, para que saiam do erro, com certeza. Isso eu creio, eu acredito. Mas, assim, por outro lado, eu não posso, de forma alguma, pegar o texto de Apocalipse e forçar essa interpretação, espiritualizar o texto a tal ponto de dizer que Babilônia ali é sistema religioso. Não é. Eu estaria forçando, tá? Estaria forçando a interpretação. Veja bem, prezados irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas têm que saírem do sistema falso de religião? Tem. Mas assim, Babilônia, no capítulo 18, não é sistema religioso, coisa nenhuma. É cidade, se referindo à cidade de Roma mesmo. Como vocês viram aqui no estudo de hoje. Tem que separar as coisas, tá? Separar as coisas. O falso profeta entrou, o homem do pecado entrou e confundiu as coisas, trouxe o engano, trouxe. Mas Babilônia está se referindo à cidade. Inclusive, falando sobre isso, eu quero deixar uma deixa aqui. Eu quero explicar algo aqui, porque no último estudo eu falei que aqueles irmãos em Cristo que estão confundidos, que por algum motivo não conseguiram, por causa de sua capacidade, né, compreender a verdade um pouco mais ampla e que morreram em Cristo. Eu disse lá no meu estudo que o sangue de Jesus seria suficientemente capaz de purificar os pecados desses irmãos, né, que foram justificados em Cristo e salvos pela graça, mas que por algum motivo eles não conheceram algumas verdades. Aí uma pessoa comentou aqui no YouTube falando assim: irmão Fábio, mas está aqui escrito que o homem do pecado ele vai ser destruído e as pessoas que forem enganados com ele também serão destruídos, serão destruídos juntamente com ele. Só que é importante você observar que lá está falando assim: todos aqueles que tiveram prazer na iniquidade, prazer no pecado e na iniquidade. É diferente, tá, irmãos? Não é dessas pessoas que eu falei no último estudo. Eu não me referi às pessoas que gostam de pecar, gostam de enganar, que têm prazer na iniquidade. Eu falei de pessoas que estão enganadas, estão no erro, mas que no profundo do seu coração, na sinceridade do ser delas, elas estão tentando agradar a Deus com toda a alma delas. É dessas pessoas que eu falei no último estudo. Não me referi a falsos profetas que enganam as pessoas e têm prazer no engano. Não é? Por favor, irmãos, tem que saber diferenciar as coisas, tá bom? Muito bem, espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Deus abençoe e até o próximo estudo.